Muitos criticam a Deus. Muitos dizem que Deus não existe, porque se Deus existisse, não haveria morte. Se Deus existisse, não haveria morte. Muitos negam a existência de Deus. Dizem que Deus não existe, porque a morte existe. Porque se esse Deus sabe que a morte existe, se esse Deus é um Deus onisciente, um Deus que tudo sabe, Deus sabe tudo, é um Deus que vê em tudo, então esse Deus está a ver que existe morte no mundo. E mesmo esse Deus vendo e sabendo que existe morte no mundo, e por que deixa que as pessoas moram? Ele deixa que as pessoas morrer. Por quê? Por que ele deixa as pessoas morrer? As pessoas negam a existência de Deus, dizem que Deus não existe porque existe a morte. De acordo com o livro de Gênesis, depois que Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus soprou no homem. Depois que fez o homem não era exatamente homem, mas ainda era um boneco sem vida. Era um boneco de areia, um boneco de barro sem vida. E precisava de vida. Deus soprou para que houvesse a vida no homem, no barro. E o barro tornou-se o homem, passou a ter vida. As pessoas criticam por que Deus deixa as pessoas morrerem. Por que Deus fez a morte? Deus não fez a morte já existia no mundo. Antes de Deus dar a vida àquele barro era algo sem vida, era algo morto, sem vida, não tinha vida. Deus quem deu vida. Deus não fez a morte já existia. Deus não é o princípio da morte, Deus é o princípio da vida. Ele é quem deu a vida. Por isso que Jesus Cristo disse: não teme aquele que tira a vida. Não tema aquele que tira a vida. Não tema qualquer pessoa tira a vida. Qualquer animal tira a vida. Qualquer ser tira a vida. Mas existe um ser que tira a vida e que dá a vida, que é Deus. Muitos dizem que Deus não existe porque existe a morte. A morte já existia antes que Deus desse a vida. Antes de Deus dar a vida ao homem, a morte já existia. Antes de Deus fazer o mundo, a morte já existia, porque tudo estava morto. Até que Ele declarasse que haja vida. Até que Ele declarasse que haja vida, porque já estava morto. Deus declarou que haja vida, é porque é uma coisa que já está morta. E não temos como criticar a Deus porque que existe morte, ou negar a existência de Deus porque existe morte. Não temos como, porque Deus é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos vivos. E temos que agradecer pela vida, não criticar Deus porque existe a morte, porque a morte já existia. A morte já existia desde muito. A Bíblia diz que o Deus fez o homem do barro, do pó, da areia. E bem sabemos que a areia não tem vida, o pó não tem vida, o barro não tem vida. Mas se não fosse por Ele, nem sequer você, que é areia, não teria vida. Então, agradeça a Deus pela vida que você tem. Agradeça pela vida, sem questionar a morte. Agradeça sem questionar a morte, porque a morte já existia. A morte já existia. Do pó nós saímos e do pó vamos voltar. Do pó saímos, areia não tem vida. E do pó vamos voltar, no pó vamos voltar. Quer dizer que saímos de um sítio onde não tem vida e vamos de novo voltar ao mesmo sítio. E o mesmo sítio onde nós vamos não tem vida, é morte. Então não temos como criticar a Deus, não temos de que criticar a Deus. Por que Deus matou? Mas temos que agradecer a Deus por Deus ter nos dado a vida. Que a sua vida seja para glorificar a Deus. O nome e no sangue de Jesus Cristo, na verdade.